Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Então, lembra aquele áudio que eu mandei lá sobre ser bondosa e ser boazinha? Então, vou começar aqui falando hoje, né? Vou falar bem rapidinho assim, vou fazer vários vídeos pra gente ir vendo, a gente estudando, refletindo, né? Pra gente ver como que tá, como que tá a nossa vida, né? Entre ser boazinha e ser a bondosa. Então, assim, ser boazinha e ser bondosa, elas não podem ter a mesma balança. O ser boazinha é um título humano, é uma característica humana que querem taxar a gente para a gente ser assim. Já a bondade é uma virtude, é divina, ela vem de Deus. Então, lembra que eu também falei que tinha que ter um limite no ser boazinha? Mas a bondade, ela não pode ter limite. Se é uma virtude de Deus, ela precisa ser um fluxo, né? Ela precisa ser um canal dentro de nós e não estabelecer limite. Já o ser boazinha, que é uma característica humana, que querem que a gente coloque, né, essa máscara de ser boazinha em nós. Então, assim, quando eu tô sendo a boazinha, eu tô agradando quem? O outro. Às vezes você acha que eu tô sendo boa porque tô fazendo isso, né? Mas não, ser boazinha não é agradar você e nem a Deus, porque assim, se a gente pegar na palavra de Deus, os salmos, principalmente os salmos, lá fala muito da bondade de Deus. Lá não tá falando que Deus é bonzinho, né? Lá fala da bondade. Então, assim, o que a gente tem que estabelecer na nossa vida é esse limite de ser a boazinha da vez, né? E deixar que a bondade, a virtude, que ela resplandeça na nossa vida. É essa que a gente não pode ter um limite, é essa que a gente não pode ter um teto. Até aqui tem que chegar. Não, tem que ser um fluxo, né? A virtude vem do alto. Já o ser boazinha é humano, é uma característica humana que querem que a gente se coloque essa máscara e se sirva disso. E esse ser boazinha, assim, porque às vezes você pode pensar, mas então assim, toda vez que eu for dar limite para o outro, eu não vou ser a ruim? Não, você não vai ser a ruim. Você vai ser aquela pessoa que entrou em si e viu que nem sempre ser a boazinha é algo bom para a tua vida, né? Repare assim, as pessoas que estão à tua volta, as pessoas assim que mais vêm a você para pedir as coisas, faça um teste. Comece a falar não, né? Porque às vezes assim, eu e você, a gente é uma só, não é verdade? Uma só que tem várias atividades, né? Quantas coisas você faz? Trabalha fora, tem a casa, às vezes você faz um estudo, às vezes você ajuda na comunidade, faz isso, faz aquilo. Então, a gente é uma só com múltiplas funções. E às vezes a gente está deixando de fazer essas múltiplas funções para sempre ser a boazinha para o outro, para sempre fazer a vez para o outro. Não é verdade? Quando a gente tem essa consciência que ser boazinha só atrapalha a nossa vida, que dizer amém para tudo também só atrapalha a nossa vida. Então, assim, se tem alguma coisa que tem que estar em fluxo comigo e com você, é a bondade, que é uma virtude, né? A bondade não é humana, a bondade é divina. Então, assim, essa ser a boazinha que eu tenho que dar o limite, que eu tenho que estabelecer no outro limite. Porque, assim, quando eu sou a boazinha da vez, eu não estou agradando a mim, nem a Deus, estou só agradando o outro. É só o outro que está sendo beneficiado nessa minha atitude de ser a boazinha. Então, assim, porque assim, se eu não der limite para o outro sempre vai vir. Porque ele falou assim, ó, vou lá na Lucinéia, porque ela sempre vai fazer. Vou lá na Maria, porque ela sempre faz isso. Então, assim, só que tem muita diferença, porque às vezes você tá nos teus afazeres, vem a pessoa e pede uma ajuda, né? Se é alguma coisa assim que é um caso de vida, de saúde, ok, a gente vai. Agora, assim, repare aquelas situações corriqueiras, sabe? Aquilo que acontece com a maior parte da frequência. Uma vez a pessoa veio e você fez, ok. Aí ela veio de novo, você fez. Sabe aquele que é corriqueiro? A pessoa sempre vem porque sabe que você vai fazer. Agora, o exercício é você dar um basta, né? E lembra quando eu falei também no áudio que quando a gente fala não para o outro, não é numa linguagem grosseira,
numa linguagem ríspida, é uma linguagem normal, você vai falar apenas normalmente, sabe? Um padrão assim compreensível, não é ser grossa, não é isso. Isso daí também não condiz, né? É falar assim, numa linguagem assim que ele pelo menos é para entender. E se não entender, tá tudo bem, porque assim, a gente não tem poder sobre o que o outro vai fazer com aquilo que a gente tá falando e fazendo para ele, não é verdade? Aí já é com ele, não é mais comigo, com você. Então, estabelecer não, deixar de ser a boazinha da vez, é uma cura para a nossa vida. Quando eu falo que a gente começa a curar a nossa vida, é isso. Porque assim, se eu não der o limite para o outro, quem vai dar? Ele não, porque se ele tá vindo e eu tô fazendo as vontades, né? Tô sendo a boazinha da vez, ele sempre vai vir. Então faça esse teste, né? As pessoas que estão à sua volta. Aí você vai falar assim, mas a pessoa vai ficar braba comigo, a pessoa vai falar isso, né? Ok, lembra, o que o outro fala, a gente não tem controle, né? A gente tem que ter o controle do limite, do respeito. Gente, isso é um respeito por nós, né? Isso é um controle que a gente tem que ter para nossa vida. Senão a gente sempre vai estar, né? Lembra que eu falei que a gente é uma só e que tem multitarefas, né? A gente sempre vai estar deixando às vezes as nossas coisas aqui, vai parar de dar prioridade para aquilo que a gente precisa fazer para ir solucionar aquilo que o outro quer. Enquanto você fizer, então, o exercício de agora, quando você fizer esse exercício, comece a olhar as pessoas que estão à tua volta, principalmente, e assim, e pra gente ver, no dia a dia, né, na nossa rotina, aquelas pessoas que estão sempre à nossa volta, que sempre vêm, né, comece a falar não para elas de uma maneira assim, calma, né, sem ser agressiva, comece a falar não para elas e veja as atitudes delas. Se essa pessoa se afastar de você, se essa pessoa sair falando que você isso e aquilo, aí você vai ter um feedback que ela só estava junto de você pelaquilo que você poderia oferecer, pelo seu ser boazinha, esse título, essa máscara. Ela não estava com você por aquilo que você representa, pelo aquilo que você é, só por aquilo que você pode fazer para ela, né? Então a gente tem que olhar para isso. Então ser boazinha não tem nada a ver com ser bondade. Então hoje, né, esse pequeno vídeo aqui, porque também a gente tem muitas coisas para fazer, mas esse pequeno vídeo aqui já vai dar um norte para mim e para você, para a gente refletir que a balança não pode ser a mesma. O ser boazinha tem que ficar sempre aqui embaixo. E a virtude da bondade tem que estar sempre elevada, porque é essa que vai ajudar na nossa vida de uma maneira assim surpreendente. Não é o ser boazinha. O ser boazinha é uma máscara que eu me visto. E ali eu fico falando sim e amém para tudo. Já a bondade é um fluxo de Deus, né? A bondade vem de Deus. Então essa eu não posso ter limite e nem falar não. E nem barrar ela, né? Agora o ser boazinha, sim. Começa a fazer esse exercício durante, né, toda a tua semana, durante os dias. E começa já a ver conforme vai acontecer na tua vida, conforme vai ser o comportamento das pessoas, as atitudes das pessoas em relação ao teu não. Aí na próxima vez, né, eu vou trazer aqui como que a gente pode instalar, né, a virtude da bondade, porque essa virtude da bondade ela está disponível para todos nós, né, não é um grupo seleto de pessoas. A bondade existe para ajudar a nossa vida, né? A bondade existe para a gente trazer para a nossa vida. Digamos assim que esse ser boazinha se torna um vício, né? A gente está sempre querendo fazer aquilo, um vício. E a gente fica viciado naquilo. Mas a gente tem que combater com a virtude da bondade. Então é a virtude da bondade que tem que permanecer em nós. E não esse título de ser boazinha. Então faça esse exercício, né? Durante o dia, durante a semana, várias vezes. E vai tendo ali, vai vendo o teu feedback, vai vendo o teu olhar sobre as pessoas principalmente aquelas que sempre vinham a você por você ser boazinha. Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre como a gente pode adquirir a virtude da bondade, quais são os benefícios da bondade na nossa vida e para o outro. Porque lembra, as virtudes não é só para me instalar em mim e ficar ali guardadinha, trancada. Não, a virtude se instala em mim para mim usar aqui na minha vida, usar para o outro. Então, o que eu tenho que usar para o outro? Ser boazinha? Não, a bondade, né? É a bondade de Deus que tem que se instalar na minha